irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um nosso programa Pra Teu Louvor, para vermos mais conteúdos muito ricos para o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução vocal. Não deixe de acompanhar os conteúdos anteriores. Volte lá na playlist do Pra Teu Louvor e assista às aulas anteriores, que os conteúdos são cumulativos. Se você perdeu uma aula, provavelmente alguma informação aqui vai faltar para você compreender a totalidade dos nossos assuntos, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que todo cantor precisa pensar e precisa ter, que é condicionamento vocal. O condicionamento vocal, ele é a base para uma boa emissão. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos aos nossos slides. E no início desse assunto, nós já temos aqui palavras importantíssimas. O que configura na minha voz um bom condicionamento? Aprimoramento, eu vou ter mais qualidade cada vez mais. Preparação, estarei sempre mais preparado e em constante ritmo de estudo. Evolução, essa evolução vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila de ser alcançada se eu tiver um bom condicionamento vocal. Tempo, treino, eu só terei evolução se eu tiver um tempo, se eu separar um tempo diariamente ou algumas vezes por semana para treinar, para estudar a minha voz, para conhecer os meus limites vocais. Individualidades. Diante do condicionamento, nós temos essa característica que é fundamental. O meu corpo, o meu instrumento, me dá uma estrutura individual que gera um condicionamento individual. Portanto, eu preciso aperfeiçoá-la de maneira particular. A sua estrutura também é individual. O seu condicionamento será particular. Vamos continuar. E aqui nós temos 3 questões importantes relacionadas ao condicionamento. Ele vai habilitar a minha voz e guardem essa palavra habilitar. Já já nós vamos entender o porquê ela vem primeiro nesse momento. Preparar a minha voz e me tornar apta para cantar determinado repertório, para ter determinada qualidade vocal. Então, habilitar, preparar, tornar apto. Tudo isso tem a ver com condicionamento vocal. A atividade muscular, ela vai melhorar a partir de que eu tenha mais condicionamento. Então, todo o desempenho muscular é melhorado, é aperfeiçoado a partir do meu condicionamento vocal. Força, resistência e eficiência. 3 palavras-chave que resultam de um bom condicionamento vocal. Vamos a algumas etapas desse estudo e algumas questões que são importantes relacionadas ao condicionamento vocal. A estrutura cardiorrespiratória. Então, esse ponto cardiorrespiratório, isso nos dá maior eficiência vocal, ou seja, dá maior eficiência para o atleta da voz. Todo cantor é um atleta, porque ele usa o próprio corpo para desenvolver uma atividade que é física. Então, cantar é um ato de atividade física. Por isso, precisa ser seguido de um bom condicionamento vocal. Eficiência nos ajustes com uma recuperação mais rápida. Se eu tenho uma boa estrutura cardiorrespiratória, eu terei desenvolvimento, evolução e até mesmo recuperação mais rápida, porque o meu corpo está saudável. Então, se eu cantei amanhã, o meu corpo vai se recuperar. Se eu cantei hoje, na verdade, o meu corpo vai se recuperar dessa atividade física com tranquilidade, com rapidez, para que eu cante novamente amanhã. Essa renovação, na verdade, vocal, é uma renovação física, fisiológica da voz, ela acontece se nós tivermos um bom condicionamento cardiorrespiratório.
Flexibilidade, essa palavra talvez você já tenha ouvido em relação à voz, e isso aqui também é fundamental. Por quê? O cantor, nós temos ali a imagem de uma bailarina, uma dançarina. O corpo do dançarino, ele precisa ser altamente flexível para que ele consiga executar os movimentos que a dança pede, que aquele tipo de coreografia pede. O cantor tem que considerar o ato de cantar como uma dança, como uma coreografia sonora. Sendo assim, se eu tenho uma coreografia para desenvolver, eu vou usar da estrutura do meu corpo, músculos, ligamentos, tendões, toda uma estrutura anatômica que precisa de flexibilidade para que ela funcione com qualidade. Essa estrutura muscular, de tendões, ligamentos, tecido, tudo isso precisa de elasticidade. Os movimentos não podem ser duros, tensos, eles precisam ser leves, flexíveis. A palavra já se autoexplica. Quando o nível de flexibilidade é pequeno, o sistema gasta mais energia. Por exemplo, um exemplo bem básico. Se eu acordei, depois de 10 minutos que eu levantei da cama, vou cantar. O meu corpo vai gastar muito mais força do que o necessário. Por quê? Meu corpo ainda está acordando, minha respiração ainda não está equilibrada, a minha voz ainda está desaquecida, as estruturas ainda estão preguiçosas para se movimentar, toda a musculatura não está acordada, ativa. Ou seja, o aquecimento, o treino vocal, ele também serve para que o cantor alcance flexibilidade, e isso com os exercícios adequados. Além disso, a individualidade também entra nesse assunto. É muito importante pensar que cada cantor é único, cada cantor vai ter um nível de flexibilidade, seja muito ou pouco. Favorece o trabalho do aparelho vocal como um todo. A flexibilidade corporal, não só vocal, não só de laringe, mas toda a estrutura corporal, ela favorece o trabalho do nosso apoio, do fechamento glótico e das demais articulações musculares, na verdade, da laringe. Favorece o trabalho de articulação do trato vocal, favorece o trabalho das ressonâncias, ou seja, tudo isso gera qualidade do som vocal. Como nós conseguimos qualidade do som vocal? Com um bom condicionamento cardiorrespiratório, com uma boa flexibilidade de toda a nossa fisiologia, toda a nossa estrutura corporal. E aqui nós já entramos num detalhe, abrimos um parêntese. Você faz atividade física? O cantor precisa fazer atividade física. Nem que seja uma caminhada. Aí eu abro outro parêntese. Claro, o tipo de atividade física vai ser de acordo com a sua realidade fisiológica. Tem gente que precisa de um tipo de atividade, outro tipo de atividade, e existem várias. Então, o cantor ele precisa estar ligado a um uso do corpo inteligente, de forma inteligente, porque o condicionamento vocal ele só vai vir se o seu corpo como um todo tiver um bom condicionamento, ok? Força, vamos entender o uso dessa palavra em relação ao condicionamento vocal. Equilíbrio nos níveis de força. Então, essa palavra já começa ligada a equilíbrio. Equilíbrio das forças, ok? Redução das lesões. Quando eu equilibro a força de todas as estruturas que estão trabalhando, eu reduzo as lesões vocais, as lesões das minhas estruturas vocais. As extremidades, elas não são os melhores lugares para desenvolver a voz, especialmente se esse lugar causa incômodo para você. Como é muito particular, só você vai me dizer se isso te causa incômodo ou não causa. Fadiga, falta de resposta e eficiência,
compensações desequilibradas são consequências negativas. Então, se você se sente muito cansado depois de cantar, se você tenta fazer uma nota aguda ou até mesmo uma nota grave e não consegue, se você não tem qualidade, eficiência na produção do som, se você não consegue colocar bem a sua respiração, controlar o fluxo de ar, equilibrar bem os seus articuladores, equilibrar bem o uso das ressonâncias, se você precisa fazer muita compensação, muito ajuste compensatório para ter um resultado, provavelmente os níveis de força da sua voz, do seu instrumento, não estão equilibrados. Então vamos relembrar: condicionamento cardiorrespiratório, flexibilidade e equilíbrio de forças. Esses são 3 pontos chaves que nos levam a um bom condicionamento vocal. Se existe um desequilíbrio em alguma dessas questões, vai influenciar na qualidade do seu condicionamento. Vamos aqui relacionar todas essas questões: cardiorrespiratório, flexibilidade e força. Como eles se juntam, como eles se unem em relação ao condicionamento. O equilíbrio entre esses 3 pontos gera qualidade e economia vocal. Nós tivemos uma aula sobre modos de fonação e nessa aula nós falamos sobre economia vocal, cantar no lucro, cantar com consciência e inteligência. Para desenvolver essa linha de estudo, de aperfeiçoamento vocal, nós precisamos ter condicionamento, qualidade na produção do nosso som. E nós vamos também entender economia vocal como a qualidade na emissão e na performance com o menor esforço possível. Se eu tenho o som que eu desejo para cantar determinado estilo, determinado repertório, se a minha performance vocal é saudável, não me gera incômodos, não me causa desconfortos, se o som tem qualidade acústica, sonora, timbrística, se toda essa estrutura funciona com qualidade, nós estamos no caminho da economia vocal. Especialmente associe isso a cantar sem esforços desnecessários, ok? Aqui nós vamos para um assunto também muito interessante, ligado ao condicionamento vocal. Nós temos princípios do treinamento vocal. Quais são esses princípios? Temos a sobrecarga, a individualidade, a especificidade e a reversibilidade. Eles estão o tempo inteiro funcionando em interação. Eles estão o tempo inteiro se relacionando, ok? Os pontos citados anteriores, ou seja, cardiorrespiratório, flexibilidade, força, essas questões são a base para desenvolver os princípios do treinamento vocal. E nesse momento nós precisamos de consciência e inteligência da voz. Vamos entender o que é o princípio da sobrecarga. Aqui nós vamos analisar a intensidade da prática de cada cantor. Você vai analisar a intensidade do uso da sua voz. A partir disso, o seu treino será aplicado para aumentar essas possibilidades, esses limites, para você ampliar os seus horizontes vocais. Então, o treino ligado à sobrecarga, ele vem sempre para te resultar em superação. Superar limites e possibilidades vocais. Isso me permite cantar por mais tempo e, na verdade, eu preciso treinar pensando nessa questão de cantar por mais tempo, cantar com níveis de resistência glóticas variados para conhecer as nossas estruturas, intensidade maior, variação de frequências, ou seja, graves, médios e agudos. Claro, cada cantor tem uma individualidade, um aparelho único. E todo esse tema sobre princípios, eles vão ser abordados de acordo com a sua realidade vocal. Por isso que você, cantor, é quem mais precisa conhecer a sua voz.
O professor de canto, ele vai te orientar, ele vai te mostrar o caminho, mas o cantor precisa ser inteligente diante da sua prática vocal, porque é ele quem administra toda a execução, toda a produção da voz. Uma observação, tudo isso é acompanhado pelo profissional da voz cantada, ou seja, ele vai te guiar e você precisa se conhecer em relação às demandas da sua voz. Um segundo princípio do treinamento vocal é a individualidade. Acabamos de falar, cada cantor é único, portanto, todo o trabalho vocal precisa ser pensado e planejado de acordo com cada realidade vocal. Não existem pessoas iguais. Consequentemente, o treinamento vocal também não vai ser igual. Se eu tiver 15 alunos, eu não posso passar o mesmo desenvolvimento para esses 15 alunos. Por isso que o cantor precisa se conhecer. Se ele não se conhecer, ele vai querer fazer o mesmo exercício que o outro faz, da mesma maneira que o outro faz. O autoconhecimento é fundamental para aplicar bem todo o conteúdo que o professor de canto passar. Tudo que nós passamos aqui precisa ser administrado por você, cantor, de acordo com as suas realidades vocais, com as suas respostas vocais, porque eu posso ter uma resposta diferente da sua, diante do mesmo exercício, diante do mesmo repertório, ok? Uma outra observação, as vozes, e aqui vamos entender pessoas, cada voz, cada pessoa diferente não responde igualmente aos mesmos estilos. Foi o que acabamos de dizer. Isso deve ser muito bem considerado e levado muito a sério por cada um de nós. A especificidade, um outro princípio do treinamento vocal. Características específicas da realidade vocal de cada cantor. Nós devemos focar naquilo que você precisa melhorar. Por isso que sempre quando nós encerramos o programa aqui, eu falo assim, nos mande a sua dúvida, porque pode gerar diferentes dúvidas um mesmo exercício. E essas dúvidas são muito ricas para o desenvolvimento do programa também, porque assim nós chegamos mais perto de você, da sua realidade vocal. Então, sempre que surgir alguma questão, mande para nós, que nós vamos trazer para o programa e tentar resolver a sua dúvida, que pode ser a dúvida de outra pessoa, mas claro que sob aspectos diferentes pela individualidade de cada um. Os ajustes da prática, eles precisam ser treinados. Então, o que você canta lá na igreja, o repertório que você canta lá na igreja, ele só vai ter qualidade lá na igreja se você tiver treinado para que todos esses ajustes sejam realizados no momento final de forma consciente, ok? Eles acontecerão de maneira diferente em cada cantor, diante de cada estilo e cada repertório. A especificidade da realidade da prática, ou seja, do que você faz lá no seu momento de cantar, precisa ser trabalhada no treino. Então, o seu treino vai ser específico para a sua realidade vocal, para a sua realidade de prática vocal, de vivência vocal. E o último princípio do treinamento é a reversibilidade. O que tem a ver com a voz? Reversibilidade. O que significa isso? O destreino, desuso vocal. Nós precisamos manter a intensidade do treino. Se você se compromete a treinar 3 vezes por semana, tirar meia hora, 20 minutos do seu dia para treinar 3 vezes por semana, faz um mês, depois você fica um mês sem fazer, com certeza a sua voz vai responder de outra forma. Porque aqui todo o ganho que você alcançou entrou em reversibilidade. Tudo aquilo vai se perdendo. Então, o desenvolvimento vocal, ele é contínuo. Quanto mais eu treino, quanto mais eu canto, baseado no meu treino, mais evolução eu vou alcançar. Se eu não treino ou se eu deixo de treinar, eu entro em desuso, entro em destreino, entro em reversibilidade. O treino, ele é adaptável à
fase de cada cantor, mas treinar é necessário para realizar uma manutenção vocal. Então, essa palavra está diretamente ligada a essa palavra, manutenção. A reversibilidade tem a ver com manutenção. Nós precisamos fazer a manutenção do nosso instrumento para que ele permaneça sempre com qualidade. Ou seja, nunca pare de treinar, nunca pare de cantar. Vamos a uma questão muito real para cada um de nós. A voz, ela é um instrumento vivo. Não é um piano, ou um baixo, um violão. É um instrumento vivo. A voz fala, a voz respira. É vivo. Tudo o que acontece no seu corpo vai refletir na sua voz. Todo o trabalho do sistema corporal vai refletir na sua voz. Então, os exercícios, eles só darão bons resultados se o seu corpo estiver minimamente saudável e preparado para que você e um profissional da voz, ou seja, um professor de canto, o explorem. Aqui, nesse momento, nós entendemos a necessidade do condicionamento vocal. Ele precisa estar minimamente saudável e preparado, o seu instrumento que é vivo. Aí nós vamos finalizar o nosso momento de hoje falando desse tripé que é importantíssimo para desenvolver uma consciência, um bom condicionamento, uma boa desenvoltura vocal. Nós temos 3 especialidades que cuidam da voz. Temos o otorrino, temos o fonoaudiólogo e temos o professor de canto. O condicionamento vocal, lembram que lá no início eu falei para a gente guardar a palavra habilitar? Ok. Então, o condicionamento vocal, ele vai vir para quem está em processo de habilitação da voz. Quem está em processo de reabilitação, ou seja, onde existe uma lesão, onde existe uma disfonia vocal, onde existe alguma questão que precisa ser tratada, seja com medicamentos, seja com fonoterapia, seja com exames ou até mesmo cirurgia. Existem diversos tipos de lesões, diversos tipos de disfonias. Hoje não entraremos nesse assunto a fundo. Mas se você possui algum tipo de configuração diferente na voz em relação a lesões, você terá o trabalho acompanhado do otorrino e do fonoaudiólogo. Eles são responsáveis por reabilitar a voz. O professor de canto vai entrar para habilitar vozes. O professor de canto não reabilita sozinho. Ele pode sim ter um aluno, por exemplo, que tem alguma lesão, tem alguma disfonia, tem alguma questão a ser tratada. Mas ele não fará esse trabalho sozinho. Ele precisará do acompanhamento do fonoaudiólogo e do otorrino. Por que nós estamos falando disso? É muito comum as pessoas terem alguma coisinha na voz, alguma lesão, alguma disfonia e não saberem. Por isso é saudável que cada um de vocês, cada um dos cantores, tenha um acompanhamento de tempo em tempo de um otorrino para fazer um exame de pregas vocais, de laringe, de um fonoaudiólogo, se o otorrino te direcionar a isto. E o professor de canto, ele vai trabalhar, o material de trabalho do professor de canto precisa ser uma voz saudável. Se a voz não estiver completamente saudável, ele não pode trabalhar sozinho. Ele precisa da ajuda dessa equipe interdisciplinar. Ok? Espero que esse conteúdo tenha sido interessante e tenha sido agregador para você em relação aos seus estudos, seus conhecimentos. Ficamos por aqui. Como eu falei, não deixe de mandar as dúvidas. Mande o seu depoimento sobre o Pra Teu Louvor. Dias atrás nós estivemos com 2 irmãs de Uruguai e elas disseram da alegria de assistir o quadro. As irmãs Mônica e Marisol disseram da bênção que tem sido para elas assistirem o programa
e que isso tem trazido evolução, tem trazido conhecimento, e para nós saber disso também é uma grande bênção, uma grande alegria, tendo esse resultado de todos vocês, isso será muito útil para o nosso trabalho. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus.